Só copiar o link aí, né, pessoal? Eu vou enviar aqui, pra quem não tem aqui acesso. Deixa eu botar um link no Instagram depois. Me devolve. Pra poder ver. Tirou já, entrou. Vocês só não podem entrar na live. Vocês estão nela. Não podem sair. Não, mas eu tô nela tentar enviar. Do jeito que você me mandou, não vai. Entendeu? O Marcelo vai mandar superchat e a Giovana falou que tô ansiosa. Vamos começar? Vamos? Vamos? Tô informando o pessoal aqui. Boa tarde, gente. A gente está aqui com a doutora Estela. Ela vai falar um pouquinho sobre ela antes da gente começar a live. Oi, boa tarde, tudo bem? Muito lisonjeada por vocês me convidarem, tá, para participar. Meu nome é Estela Rosa da Fonseca de Oliveira, sou médica veterinária formada pela Unigran Rio há pelo menos 22 anos. Nós temos uma clínica veterinária no bairro de Ricardo de Albuquerque, que é a Zali Clínica Veterinária, né? E hoje a gente vai participar falando sobre algumas doenças importantes, né, de notificação. Mas muito obrigada pelo convite mais uma vez. Essas doenças que a gente vai falar são de notificação obrigatória para a prefeitura, porque elas são zoonoses, são transmitidas dos animais para os humanos. E a primeira doença que a gente vai falar é sobre a leptospirose. E o que a gente quer saber, você sabe como a leptospirose pode ser transmitida mesmo dentro de casa? Isso aí. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a leptospirose? Pode falar. Então vamos lá. A leptospirose é uma zoonose. Para quem não sabe, porque às vezes muitas pessoas aí, elas não são estudantes, não são médico veterinário, às vezes é um protetor ou é um tutor, né? Então é bom a gente explicar que zoonoses são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos, né? E a leptospirose é uma delas. E ela é tão importante para a gente comunicar porque tem muito caso de leptospirose no nosso país e também, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá? A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria, né? A bactéria ela é a leptospira e ela está localizada no rim, né, dos ratos, né? É uma doença grave e a gente vai conversar um pouquinho, né, mais para frente para falar sobre os sintomas, né, como a gente pode adquirir, né, essas doenças. Então, doutora, a leptospirose, quais são as épocas do ano que são mais críticas? Tá, vamos lá. Então, quando a gente recebe animalzinho na clínica, né, com os sintomas, geralmente é sempre pós uma enchente, tá? Por quê? Porque os casos, eles são mais comuns em momentos de alagamento. Exemplo que eu vou citar para vocês entenderem, por exemplo, o Brumadinho. Aquela lama toda, ela poderia ter porções infectadas, né? Então, a gente adquire principalmente na primavera e no verão, onde a gente tem muita chuva. Então, a bactéria, ela tanto pode estar na chuva, né, nas águas, na enchente, ou posteriormente. Eu só vou, o animal ou o ser humano vai pegar a leptospirose somente através da água. Não, pode também. Por quê? Porque ele pode estar ali incubado até 180 dias. Então, mesmo após secar, mesmo aquela lama ainda corre risco de adquirir a leptospira. Tá bom? Como também teve casos na enchente do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. Teve enchente, se a área é endêmica para rato, gente, a gente tem que tomar cuidado, tá?
mais pra frente eu vou explicar sobre a situação das pessoas que atuam nessa linha de frente de inundação, né? Por quê? Porque eles correm risco, são pessoas que estão ali na linha de frente de pegar a doença. Eu estou ajudando, mas você está ajudando, mas você está ali podendo desenvolver uma doença grave, né? Que pode levar à morte. Então, quais são as formas de transmissão da leptospirose, tanto para animais quanto para humanos? Bom, vamos falar primeiro então para os animais, porque hoje o vetor, né, a gente tem o rato, né, que é o rato é quem vai estar transmitindo, né, a leptospira, como eu já falei, fica no rim, então a gente adquire tanto através da urina, fezes também, tá, pode ter, só que o contato da urina, ela é muito maior, né, então a gente vai adquirir através né, como eu falei, da água empoçada. Por exemplo, você tem uma casa aqui no nosso bairro, né? A gente tem área endêmica para leptospirose. E aí, muitas das vezes, as pessoas, elas deixam o quê? A ração exposta no quintal. Ah, eu tenho cachorro, meu cachorro é caçador, pega rato. Então, o risco dele adquirir, né, a leptospira, ela é muito grande. Por quê? Necessariamente ele precisa ter contato com o rato? Não precisa. O rato pode ir ali na alimentação, ele pode urinar na alimentação, ele pode urinar da água do cachorro e aí o cachorro adquirir a doença, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com áreas que possuem muitos ratos. Mesmo não aos nossos olhos, mas se você souber que, opa, meu vizinho tem terreno, atrás tem terreno, o risco, né, e a incidência de ter ali uma contaminação, ela é muito grande. E é bom a gente lembrar também, né, que a leptospirose ela é mais transmissível quando tem contato com água. Sim, água, a gente sempre fala, água, alimentos contaminados, produtos contaminados, o ambiente onde tem lama, porque é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa tá ali, limpou o ambiente de qualquer jeito, mas ela tá ali. Ela tá ali oculta. Entendeu? Então ela pode estar ali por 6 meses e a pessoa achar que tá tudo bem. Limpou 1 semana, 2 semanas, tá tudo bem. Não, tem que tomar muito cuidado. E ainda mais se tiver pessoas imunossuprimidas, animais idosos, o risco de adquirir é muito grande. Tá? E assim, uma curiosidade, a gente fala muito de cachorro, né? Mas como é uma zoonose, não é só o cachorro. O gato também pode pegar. Só que o gato ainda existem estudos ainda, né? Porque ele não desenvolve, não passa a doença ainda. Então, assim, tanto que nem vacina tem. Então, ainda existem estudos sobre essa questão do felino, né? Mas a gente sabe que outros animais também podem transmitir a leptospirose. Fala pra gente um pouquinho dos sintomas iniciais da leptospirose. Os sintomas a gente é importante falar porque quando o animalzinho ele vai para a clínica veterinária, ele praticamente está indo quase a óbito. Porque são sintomas que muitas doenças existem, tá? São muito parecidos, que é a febre, é o enjoo, é a inapetência, é o emagrecimento, diarreia. Aí, quando começa a se agravar, aí o cliente já olha para o animal com outros olhos, aí já vê o que é icterícia. O que é icterícia? Aquela pigmentação amarelada no olho, o olho fica bem amarelado, as orelhinhas ficam amareladas, a gengiva, a língua fica amarelada. Aí é a hora que o tutor vai levar o paciente à clínica. Só que quando já chega esse processo todo, ele já passou por aqueles sintomas atrás. Então, para você chegar e tentar tratar aquele animal, já começa a ficar mais difícil. Então, quando ele vai, geralmente é nisso. Então, a gente tem os sintomas mais agravantes que vem. Aí já vem a hemorragia, as lesões renais e aí começa a vir as lesões hepáticas. Aí depois vem as falências. E aí, geralmente, eles vão a óbito. Então, tanto para o ser humano quanto para o animal, o diagnóstico é muito difícil. Porque o tutor chega na clínica e só fala assim, olha, ele não está comendo, ele não está bebendo. Você faz um exame de sangue simples, pode dar uma alteração hepática, né? Inicialmente pode dar uma alteração hepática, pode dar uma alteração renal. A parte renal nos chama muita atenção, né? E aí, até você chegar ao diagnóstico, por isso que eu falo na anamnese, ela é muito importante, porque
O animal não chegou na clínica. Tem que perguntar se o ambiente tem rato, porque se ele já chegou amarelinho, não necessariamente é uma hepatite ou uma intoxicação, né? Pode ser a leptospirose. Então, toda vez é o que eu falo. Olha, chegou animal ictérico na clínica, gente, tem que pedir sorologia. Não tem jeito, tem que pedir um exame mais específico para leptospirose. Por quê? Está nos colocando em risco e está colocando principalmente aquele ambiente, né, da residência também em risco. E no ser humano, gente, os sintomas são os mesmos, não muda, tá? Existem processos para o ser humano que a pessoa acha que só está com uma dor de cabeça, mas que ela esquece que há 15 dias atrás ela teve contato com uma água, a casa dela encheu. Porque o período de incubação ele pode levar o quê? De 7 a 14 dias. Então ela esquece que teve há 15 dias atrás uma enchente na casa dela, que ela andou descalça no ambiente. E às vezes ela está com uma baita dor de cabeça. É uma gripe, é uma intoxicação. Não, às vezes ela já está com a doença. Então assim, para você ver a demora que já leva. Fora que tem pacientes que às vezes nem tem essa sintomatologia, já chega já na icterícia. Tem processos que não apresentam os sintomas, né? Às vezes não apresenta nem a diarreia, já vai logo ficar ictérica. É o enjoo e a icterícia. Então isso tem que ser muito bem avaliado e examinado na clínica. Porque a nossa função hoje de médico veterinário não é só para o animal. O médico veterinário, ele também tem uma presença fundamental para a parte humana, né? A zoonose é algo que é fatal. A leptospirose é fatal, ela mata. Ela mata, e eu vou te falar, em muitos hospitais tem pessoas que às vezes elas adquirem e morrem sem saber que foi leptospirose, porque não dá tempo. É um absurdo, porque os exames demoram ao diagnóstico. No público, para você conseguir fazer um exame, é muita burocracia, demora demais. Então, assim, às vezes o nosso diagnóstico, se for rápido, a gente salva vidas. Porque às vezes aquela pessoa da família, a gente tem como tratar também. Vou fazer um encaminhamento, você vai procurar, né, o hospital mais próximo, a clínica mais próxima, e você vai lá e vai iniciar o tratamento. No diagnóstico, na clínica, quais exames que você sempre pede? Tá. Então, o inicial. Chegou na clínica com esses sintomas, a gente vai pedir o quê? Primeiro, o hemograma completo. A gente vai pedir os exames renais, ureia, creatinina, se possível o EAS. Muitos dos casos fecha quadro de diagnóstico na urina, né? Que a leptospirose, né? A leptospira é eliminada. Então você muitas das vezes tem aquele diagnóstico também. E as taxas, você faz a relação ureia-creatinina, elas dão muito altas, então também ajuda muito no diagnóstico, tá? E mesmo sabendo que os outros exames como o PCR, né, tem o ELISA, eles demoram muito. Tem laboratórios que demoram às vezes 10 dias para nos liberar o resultado, de uma semana a 10 dias. O animal já morreu. Então, se você tem uma boa anamnese ali, junto com o cliente te dá uma boa informação, você já entra com o suporte correto. Né? Nós vamos falar sobre o tratamento, e aí a gente já pode, tem casos, gente, que eu não tenho nem condições de pedir um exame, porque o cliente não tem condições. A clínica ela é soberana. Então, quando você tem a sua suspeita clínica, ela é maior, é aquilo que está batendo na tecla, caramba, teve enchente, quanto tempo depois? Tem animais que têm sintoma há 7 dias, estamos ganhando tempo. Porque às vezes o veterinário vai achar que pode ser até doença no carrapato. Ajuda um pouco? Ajuda, porque a tetraciclina, a gente trata com as tetraciclinas, ajuda. Mas ajuda mais porque passa pela urina. O cachorro vai transmitir através da urina dele, através das secreções. Então, chegou animal ictérico, exames de sangue, tá? É o básico. Hemograma completo, avaliação renal e hepática. Se puder fazer os outros exames, as bilirrubinas, pedir outros exames mais específicos, sim. E se possível, se a pessoa tiver condições de solicitar o ELISA e o PCR, peça. Tá? Peça porque você com o exame positivo, você faz esse, mesmo que o animal venha a óbito, você encaminha aquele tutor para um hospital, procurar um hospital. Tá? Eu tive um caso na clínica, até interessante, a cadelinha,
nós conseguimos fazer o teste, até foi muito rápido, né? O teste acho que ficou pronto em 5 dias. A cachorra chegou na clínica bem amarelinha, muito amarelinha. Só que eu conversando com a tutora, ela caçou um rato há 8 dias atrás. E aí a cachorrinha urinou ela toda. Ela chegou na clínica toda urinada, do pescoço para baixo. Toda urinada que ela urinou no carro. E a preocupação daquela pessoa de pegar a doença, né? Não sei, a doença ela é transmitida através de, pode ser por pequenas perfurações no seu corpo, né? Ela pode ter pego. E aí, por sorte, ela não pegou, mas a cachorra deu positivo para a leptospirose. Nós encaminhamos ela para a clínica mais próxima, ela fez, conseguiu fazer, porque existe uma burocracia para realizar. Ela conseguiu fazer os exames, porque eles pedem para você esperar sintomas. Né? Eles não fazem de imediato, eles esperam para vocês terem os sintomas para poder solicitar os exames. E aí, mas graças a Deus ela conseguiu e deu negativo. Né? A gente esperou o período de incubação, que é 1 semana, 10 dias, para fazer o exame. Também não adiantaria ela fazer aquele exame naquele exato momento. Né? A gente também espera um pouquinho aquele período da incubação. Mas é mais ou menos esse segmento, tá? A gente tem que tomar cuidado, o médico veterinário nesses casos sempre usando luvas, máscaras também é importante porque é uma barreira. Já peguei casos de diarreia e a gente está manipulando, às vezes é uma emergência, até numa simples coleta de sangue a gente usa luva. A gente tem vários casos de veterinários que pegam leptospirose. É uma impotência, né? A gente já tem que usar luva, tá? Fala pra gente também sobre o tratamento, se é um tratamento bom, como é que ele é feito. Sim. Então, eu vou falar sobre 2 tipos de tratamento, tá? Tem o tratamento profilático e tem aquele tratamento que temos a certeza das doenças, tá? Da doença que a gente está falando. Então, vamos lá. Quando a gente tem a certeza da doença, a gente já imediatamente entra com a medicação básica, que é a tetraciclina. A gente geralmente entra no mercado mais comum, é doxiciclina, né? E a gente entra com a amoxicilina também. Hoje existem vários protocolos, tá? Hoje temos vários tipos de protocolo. Então a gente vai seguir aquele melhor protocolo que atende aquele paciente. O período que a gente usa depende muito, como eu vou te falar, dos sintomas. Tem pacientes que a gente em 7 dias tem uma resposta muito boa. Tem pacientes com 10, tem pacientes com 14. Agora tem aqueles pacientes que não resolvem. E aí você tem que suspender a doxiciclina e a amoxicilina e entrar com outras medicações. Aí você é obrigada a entrar com a penicilina, né? A gente usa ceftriaxona. Aí é um paciente que já tem que estar internado. É um paciente que precisa já de suporte, né? É um animal que precisa de entrar com soro. Avaliar sempre a importância de que tipo de soro que você vai entrar. Entrar com medicações para enjoo, né? Dor, o animal sente muita dor, então você tem que entrar com medicações tanto para a parte analgesia, tanto para febre, também eles têm muita febre. Então, assim, isso depende do quadro do paciente. Mas, assim, o que a gente pega muito na clínica é aquele que está mal. Porque o cliente ele só leva quando o paciente está muito malzinho. E aí, eles geralmente vão a óbito. Então, eles já entram para ficar internados, tá? Agora, Estela, mas você falou do profilático. O que é o profilático? É aquele cãozinho que chega na clínica. Meu cãozinho ontem pegou um rato. E agora, doutora, o que você vai fazer? Eu não tenho muito o que fazer. Eu não tenho como passar um exame, eu não tenho como pedir uma ultra, porque foi naquele exato momento, foi ontem. Não teve nem tempo de período de incubação. Então, o que você pode fazer? Você entra com a doxiciclina por profilaxia. Então, você faz pelo menos de 7 a 10 dias de doxiciclina. É um paciente que provavelmente não pegou, tá? É um paciente que provavelmente também não vai desenvolver a doença, mas é melhor. E se o animal em 10 dias, 15 dias não tiver sintoma nenhum, você só solicita o exame básico, que é o hemograma, bioquímica, né, a ureia e creatinina na altiagem. Não deu absolutamente nada, você pode dar alta para o paciente, tá? A doxiciclina, no dia seguinte que ele teve contato com o rato, já cortando a doença? Ela já começa a agir naquele exato momento, tanto para o ser humano também. O ser humano, quando a gente vai iniciar, né,
né, o médico ele prescreve já nessas inundações, né? Você acha que eles não tomam nada? Sim, eles tomam, além da antitetânica. Provavelmente existe um protocolo. Tem a doxiciclina lá para vocês fazerem oral e já logo de imediato, tá? Por quê? Eu não tenho como saber se ele vai pegar. Eu vou esperar os 10, 15 dias da incubação? Às vezes leva 30 dias, você vai pegar? Não, você não vai. Então você já entra com um tratamento profilático, tanto para o ser humano quanto para o animal. Fizeram uma pergunta aqui, perguntando se a leptospirose é contagiosa. Eu acho que estavam querendo dizer se passa de humano para humano. Ah, sim. Então, a parte humana a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque a leptospira, ela tá na urina. Então, até para o ser humano, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que manusear com luvas, né? Até porque, imagina a gente tratando um paciente acamado com leptospirose. A gente tem que tomar cuidado. É uma pessoa que tem que estar sondada, né? Pra gente não ter contato, porque provavelmente ele deve estar eliminando também. Normalmente, humanos, quando tem leptospirose, eles já são logo internados. Sim, ou eles são internados de imediato, ou dependendo do quadro, eles provavelmente vão fazer esse tratamento que eu te falei. Sim. Tá? Não é a minha área, mas eu acredito que é a mesma situação que a nossa. Se tá mal a interna, se ele está apto a fazer as medicações em casa, é aquele paciente que tem que ficar, né? Isolado, mantendo uma limpeza, e a gente vai falar sobre higiene, manter a higiene do local. Tem que tomar cuidado, gente, não tem como. Se você tem até, por exemplo, se a gente tem um paciente em casa, um cachorro com a leptospirose, você vai andar descalço em casa? Você jamais vai andar descalço em casa. Vai trocar a água do cachorro, bota a luva, vai lavar. Entendeu? Então, o ser humano é a mesma coisa, né? E quem tem também, hoje, a gente tem que tomar cuidado com os outros animais também. Os outros animais também pegam, não vamos fixar só no cão não, tá? É porque aqui a gente trabalha mais com cão e gato, mas vamos pensar nos outros também, tá bom? A gente também pega casos em bovinos, equinos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quais são as formas de prevenção da leptospirose, tanto nos animais quanto nós humanos, devido a essa doença ser uma zoonose? Bom, vamos falar primeiro dos humanos. Os humanos é assim, houve uma enchente na casa. Eu sei que é muito difícil, eu não tenho como pedir não andem na água, porque naquele momento a gente não tem escolha, né? Mas assim, teve enchente na sua casa, gente, procura um médico. Se em 10 dias você não tem sintomatologia clínica nenhuma, tudo bem, tá tranquilo. Mas se tem, gente, 5 dias depois da enchente eu tô com uma dor de cabeça, procura o médico, explica que você teve contato com água contaminada. A água é límpida? Não, a água não é límpida, ali tem várias bactérias, inclusive a da leptospira, tá? E o ambiente é bom você limpar sempre com óleo. A gente tem hoje água sanitária, a gente tem as amônias quaternárias, só que não é um dia. Olha o período de incubação, são 6 meses. Então você tem que limpar todos os dias da sua vida, você tem que limpar o ambiente, ainda mais um local onde tem rato. Poxa, eu tô no meu quintal e todo dia tem aquele cocôzinho. Todo dia você tem que limpar o ambiente, porque todo dia você está no risco de adquirir a doença. Sempre limpando as mãos, porque a gente acha que a gente nunca vai pegar, gente, mas a gente pode nem ter animal em casa. A gente pode pegar uma leptospirose de bobeira. Não precisa ter um animal. Exemplo também é de um caso que o cara ele morreu por conta que ele adquiriu leptospirose devido a uma latinha de cerveja. Sim, gente, isso é fato. Por isso, e eu vou te explicar, tem que lavar latinha de cerveja. Tem pessoas que pegam a garrafa, abre com tampinha. Gente, o que mais você vê em depósitos de bebida é rato. O rato adora aquele ambiente, entendeu? Então, assim, você está em qualquer lugar, lava. Pode lavar? Isso não é vergonha, gente. É uma vida. Porque quando você abre a lata, o que acontece com a parte que você vai abrir? Você acha que ela está fora? Ela entra. Ah, eu passei um papel. Não é isso. Você não tem que passar um papel. Você tem que lavar. Levanta e vai lá e lava. Lava com água e sabão. Ah, usa um canudinho depois para não botar a boca. Não tem copo? Canudo. Entendeu? A gente pega por bobeira a leptospirose. Se a gente não tiver cuidado, não tem como.
E em questão da prevenção do cachorro, o que eu sempre peço para as pessoas? A gente pega mais animal que é da rua, né? Rua pega muito, animal de quintal. Então, assim, cuidado com a ração. Só mantenha o local limpo, cuidado com a ração. Porque se a área tiver rato, o rato vai lá e vai comer a ração. E ali ele urina, ele defeca ali naquela região. E mantenha o local sempre limpinho, tanto com a água sanitária, tanto com a malha quaternária. E vacina, doutora? Tem uma vacina? Já está em estudo? Fala pra gente um pouco. Tem. Vamos lá, vamos falar sobre vacina. Hoje, no mercado, né, nós temos 2 tipos de vacina. Nós temos a V8, que ela tem 2 cepas de leptospirose, tá? Tem a epitélio hemorrágico e tem a canícula, que são as comuns no nosso país, tá? Mas como as vacinas elas são importadas, nós temos também a déctupla, que ela contém mais 2 cepas, além daquelas que já tem no nosso país. Então, muitas das vezes, a gente acaba fazendo a déctupla, porque a escolha do tutor é que faça a déctupla. Né? Por mais que a gente explique, não, pode fazer V8, tranquilo, pega as cepas que tem no nosso país. Não, mas eles também querem fazer a déctupla. E não tem problema nenhum, gente. Mesmo que a gente não tenha cepa aqui, não tem problema nenhum. Até porque muitos animais, eles viajam para fora. E ainda existem mais 2 tipos de vacina. Tem a V11 e a V12. Que são vacinas que tem no Canadá ou tem em outros países, tá? Que lá tem outros tipos de cepas de leptospirose que a gente vai... Né, vocês já coloquei aqui na tela. Isso, colocar na tela para vocês entenderem mais ou menos a periculosidade que a gente está tendo aí. Então, aqui nós somos no nosso país, vê que o mundo todo, né? É algo que imagina Paris, né? Uma pergunta aqui. Doutora, a gravidade da doença pode variar dependendo do sorovar? Pode variar sim, tá? Por quê? Porque a gente tem aquele período da manifestação de doença, período de incubação da doença, tem cepas que a doença já é mais aguda, vai direto para uma diarreia. Para quem não está entendendo, sorovar é como se fosse tipos. Tipos de... isso aí. São, se eu não me engano, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... são 7. São 7 diferentes, 7 cepas diferentes. Então aí depende. Por exemplo, a hemorrágica, ela para mim, ela é muito grave. Porque já é o quê? Já começa a atingir já fígado, né? O animal já começa a ter diarreia com sangue, né? E geralmente ele vai a óbito. Tá? E a vacina também tem aqui proteger só um sorovar, né? Sim, existe. Então, o protocolo de vacina é o seguinte, gente. A gente tem vários protocolos de vacina, tá? Hoje a gente tem aquele esquema do filhote, né? Existe a V6. A V6 não tem leptospirose, tá? Mas vocês podem fazer. A V6 é aquela que você aplica no filhotinho bem novinho, né? Como a PUP 8 e a V10, o esquema de protocolo de vacina se ele completar o seu esquema até os 4 meses, são 4 doses de vacina. Você tem que fazer, tanto de V8 quanto a V10. Você vai fazer uma vacina a cada 21 dias, por 4 doses, tá? Feito esse esquema, você tem uma vacina anual, ou V8 ou V10. Porém, no mercado tem a separada, que a gente só aplica em casos endêmicos. Por exemplo, doutora, meu cãozinho ele é vacinado com a V10 certinho anualmente. Porém, a minha residência tem muito rato. Aí eu aconselho 6 meses depois a gente realizar um reforço da leptospirose. Ela só tem a leptospira, tá? E aí a gente faz em casos de área endêmica, onde tem muito rato, a gente faz a aplicação dela assim, tá? Vamos passar agora para esporotricose. Deixa eu mudar aqui a pergunta da tela. A esporotricose também é uma zoonose, ela é transmitida do animal também para o humano. E a pergunta que está na tela é: será que aquela feridinha no seu gato pode colocar a sua saúde em risco? Pode. Pode colocar. A esporotricose é uma zoonose, né, como ela falou. Ela é uma doença transmitida do animal para o ser humano.
A esporotricose hoje, antigamente não se falava sobre essa doença na televisão, né? Mas vira e mexe tem. Vira e mexe tem alguma reportagem sobre a doença. O que acontece? A esporotricose, ela é causada por um fungo, né? Sporotrix. E aí, ela não necessariamente o gato é o grande vilão, né? O gato não é o grande vilão. Hoje é o grande vilão, mas ele não era. Como é uma doença, vamos botar assim, da década de 90, antigamente a esporotricose era conhecida como a doença do jardineiro, a doença da roseira. Por quê? Porque só as pessoas que manipulavam as plantas pegavam a doença, né? Mas hoje não. Hoje a nossa população de gato, ela tá muito extensa. Então hoje, o que só tinha ali na região aonde tem produtos em decomposição é que tinha o fungo, né? Então eles pegavam, por quê? Porque o fungo ele existia e o fungo crescia porque ele tinha um ambiente legal para ele crescer, né? Era um ambiente úmido, todo gostosinho para ele crescer e não necessariamente precisava ter o gato. Mas como a população de gato está aumentando, agora o risco de você pegar essa doença, do gato pegar essa doença na rua e passar para o nosso ambiente, ele é muito grande, tá? E aí a gente vai discutir sobre como que a gente vai pegar. E é importante lembrar vocês, gente, zoonose é de notificação. Médicos veterinários, fiquem atentos. Tá? Ela é de notificação pública, tem que comunicar à prefeitura sim. Hoje, o que a gente atendia na clínica de um animal por dia, tá? Hoje a gente pode botar aí de 3 atendimentos por dia de esporotricose. Aqui no nosso bairro a incidência é altíssima. A gente anda na rua e a gente vê gato com ferida. Então, doutora, como que esse vírus, ele vive é um fungo. Esse fungo, ele vive no ambiente, como ele infecta? Tá. Então vamos lá. A gente tem que lembrar que esse fungo, vamos falar de antigamente, ele tem 2 tipos. Um que é o filamentoso e um que é da levedura, né? Leveduriforme. O que acontece? O filamentoso, ele gosta de quem? Esse fungo, ele gosta de ficar aonde? Ele gosta de ficar em plantas, em decomposição, em palhas, em madeiras úmidas. Ele gosta de ficar ali, tá? E a das leveduras é o quê? É pelos animais em decomposição. Então, é natural que tenha ali, tá? Então, assim, às vezes eu falo, gente, às vezes na rua, não precisa ter contato com o gato. Você pode pegar a doença mesmo não tendo contato com o gato, tá? E aí, voltando ao assunto, como que ele vive no ambiente? Então, vamos lá. No ambiente, é mais em locais, né, úmidos em decomposição. Eles adoram, tá? Então, gato adora grama também, né? Gato adora se tocar nas coisas, então às vezes eles adquirem, se esfregar, eles acabam adquirindo ali. E o período que fica ali é por um período muito prolongado também, tá? Não necessariamente em 7 dias a gente acabou com o fungo ali naquela região, não. O período também é bastante prolongado que fica ali no ambiente. Às vezes pode levar 1 semana, 30 dias, tá ali. O fungo tá ali belíssimo. Enquanto tem comida para ele se alimentar, ele tá ali, tá? E o que é bom lembrar é que não é só gato que transmite isso. O cachorro também pode transmitir. Gente, nós temos casos: gato, cachorro, aves, peixes. Entendeu? Nenhum peixe se livra. Tem um fungo. Então, assim, a gente tem que raciocinar, porque às vezes você tem um cachorro que está com ferida e às vezes a gente vai achar que é tumor venéreo transmissível. Às vezes você vai achar que é leishmaniose, porque as lesões são um pouco parecidas, mas não. É esporotricose. Então, doutora, quais são os sintomas? Os sintomas, o que acontece? Antes do sintoma, eu vou falar um pouquinho da transmissão. Posso falar um pouquinho da transmissão? Porque aí a gente vai falar sobre ela. E aí logo em seguida eu vou entrar sobre a questão dos sintomas.
A transmissão, gente, quando o cliente chega na nossa clínica, já chega com um gatinho já com a ferida, né? A ferida ela é muito clássica. Às vezes a gente nem... Bom, eu às vezes, como eu trabalho numa região onde o poder aquisitivo ele é baixo, eu não tenho condições de ficar fazendo exames como eu gostaria que fizesse. Então a gente vê a clínica de soberano. Então muitas das vezes já vem com a lesão bem clássica, tá? Que são as feridas. Alguém já ouviu falar sobre o nariz de palhaço? Então, o nariz, existem dois tipos de narizinho de palhaço. Um com a lesão e o outro sem lesão. O narizinho ele fica bem inchadinho. Esse é muito clássico, tá? Só que existem outros fungos, por isso que é bom fazer o exame, porque existem outros fungos que também causam esse tipo de lesão. Mas pro felino, o mais clássico seria a esporotricose. Então a primeira coisa que se puder, faça os exames, que a gente também vai falar sobre os exames. Mas assim, a transmissão é feita através de brigas. Eles brigam por quê? Para buscar território, para cruzar. Então você vê muito, assim, eu pego muito mais macho infectado do que fêmea. Porque o macho, eles brigam mais por território. Então se você tem um gato, gente, por favor, preste atenção no que eu tô falando. Se vocês têm um gato, a gente vai falar em gato porque ele é o principal hospedeiro, né? Mas é o que você falou, os cachorros também. Se você tem um gato, se ele foi arranhado, vamos contar aí no período de 1 semana a 7 dias. Vamos tratar fazer um tratamento para cicatrização, se não secar é a esporotricose, tá? Por quê? Porque quem trata esporo é o fungo, é o antifúngico ou é o antibacteriano? É o antifúngico. Então, se você levou o veterinário geralmente vai ver uma ferida. Uns vão falar sobre a doença, outros vão falar assim, você tem dinheiro para fazer o tratamento, de buscar exames? Ah, não tenho. Vamos tratar com antibiótico? Se não melhorar, provavelmente deve ser esporotricose. É muitas das vezes a linha de raciocínio numa clínica, quando a pessoa não tem condições. Gente, não é um exame caro e é um exame que fica pronto. Tem clínicas que fica pronto na hora e tem locais que fica pronto no dia seguinte. Vale a pena fazer. Ah, é 70, 60, 100 reais, gente. Mas salva a vida. Tá? Salva a vida. E economiza também no antibiótico. Sim, gente. Ele entra no mesmo dia, entra no dia seguinte. Entendeu? Já entra com a medicação certa. Então, vamos lá. A forma de transmissão é através, geralmente, de brigas. E outra coisa, se você tem um ambiente onde tem um gato positivo para a doença, se ele encostar, vamos supor, ele encostou na parede, tá? Arranhou, encostou na parede, deixou aquela secreção. Se você é uma pessoa que tem uma ferida na sua pele, ou você é imunossuprimida, naquele momento tu não tá legal, você pode adquirir a doença só através de encostar ali na secreção. Por quê? Quem passa é a secreção. Teve até uma pergunta aqui. Pode pegar na água do passarinho? Então, eu acho que pela água talvez seja mais difícil, gente. Eu acho que é pelo contato direto, entendeu? Aquela calopsita que vivia solta em casa, entendeu? Aquele que vai ter mais contato direto com a secreção e a ferida. Eu acho que de água é pouco provável, né? Porque assim, o gato vai lamber, não vai encostar com a secreção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ambiente também, porque se tiver ali a lesão no ambiente vai pegar, tá? Ai, aqui, Márcio Barreto manda um chat de 50 reais e pergunta, doutora, quanto tempo o esporo do fungo sobrevive no meio ambiente? Ai, por muito tempo. A gente tem que manter sempre o ambiente bem limpo. Por exemplo, enquanto o animal está fazendo o tratamento, tá? É bom você manter o ambiente sempre limpo com hipoclorídrico, né? Que é a água sanitária, tá? Todos os dias, pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia, é bom você manter sempre limpo. O que eu peço para os meus clientes? Como o fungo ele gosta de um ambiente propício, um ambiente úmido, um ambiente onde tem a madeira, tem acúmulo de alguma coisa, o fungo ele vai ficar ali. Ele pode permanecer por 6 meses também ali, entendeu? De 30 dias pode permanecer. Eu não sei como é que está o local, o grau de infecção
do fungo ali naquela região. Então é sempre bom você manter a limpeza. A gente vai falar sobre a limpeza mais pra frente, né? Mas é sempre bom você manter a limpeza direitinho do ambiente. Eu sou muito assim, se eu chego pro meu cliente e falo que uma semana só de limpeza, o gato curou, uma semana de limpeza. Não, vamos fazer o possível para manter essa casa mais limpa possível, porque eu não sei como é que é o ambiente de cada um, tá? A gente só tem 3 minutos para finalizar lá. Jura? Não, então vamos lá, gente, eu vou finalizar. Ó, esporotricose em ser humano, gente, mostra aí que tem uma figura aí, esporo em humano. Vamos lá, vou deixar bem grande. Gente, se acabar, eu amo vocês. A esporotricose humana, geralmente ela pode adquirir, ó, tá vendo isso aí? Isso aí é a rede linfática, tá? Ela vai aos nossos linfonodos e dá também a mesma lesão do gato. Geralmente o tratamento é o antifúngico, que é o itraconazol, né? Todo mundo já sabe. É o mesmo tratamento tanto para o ser humano quanto para o gato. O tratamento do gato ele pode levar de 3 meses a 1, 2, 3 anos. Tá? E nisso pode causar resistência sim ao itraconazol. E aí nós temos outros medicamentos a serem usados. Hoje na veterinária nós temos os tópicos, coisa que antigamente só o tópico não resolvia. Mas hoje a gente tem tratamento tópico, nós temos tratamento também que a gente pode usar na orelha, né? Que são os intradérmicos. Nós temos ozonioterapia também. Sim, ozonioterapia também para ferida. Hoje a veterinária, gente, a gente tem como tratar, a gente tem como curar, tá? E só um caso que eu vou falar pra vocês. Eu atendi um paciente que pegou esporotricose, só tem um gato na casa. O gato não tem lesão nenhuma, possivelmente através das garras. Então, mesmo que seu animal não tenha sintoma, mas ele vai pra rua, sintoma físico, geralmente é sintoma físico, se ele não tem, cuidado, que ele pode estar com fungo na patinha, tá bom? Ali nas garrinhas dele. Então, a gente também tem que tomar cuidado. Tá? E o tratamento, gente, fez o tratamento, secou todas as lesões, permanece ainda por mais 3 meses, não vamos suspender não, tá? Vou deixar uma pergunta então, pra finalizar. A leptospirose e a esporotricose, depois de tratada, ela pode voltar sem ter contato? Ó, se o animal tiver contato de novo... Não, a leptospirose baixou. Tem como voltar? Não. A esporotricose pode. A leptospirose se tiver contato com a leptospira, mas a esporotricose, assim, é muito difícil. Mas se você conseguir uma cura clínica, você não vai ter o animal mais com esporo. Mas dependendo da imunidade daquele paciente, ele pode voltar. Porque aos nossos olhos, a esporotricose não está mais lá. Não tem mais ferida aos nossos olhos. Mas se ele estiver vulnerável, ele pode voltar sim a doença. A gente pega vários casos. Olha, meu gato agora só vive isolado e voltou a doença. Voltou porque talvez a gente tratou, talvez o tempo foi o menor do que o esperado, ele estava ok, baixou a imunidade, o fungo ele se manifesta, né? Gente, se tiver mais alguma pergunta, pode deixar aqui, que a gente vai responder. A gente responde. Se der tempo, eu acho que vai finalizar. Ela desliga sozinha, pediram pra alongar a live, porque tá boa, mas ela... Ajuda! Ai, eu amo vocês! Doutora, a gente agradece muito a sua participação aqui na nossa live. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada. Que você já participou da nossa live no semestre passado, né? Isso. Mas assim, agora nesse novo Instagram, Gente, a live está sendo feita no meu Instagram, porque o nosso Instagram mesmo ainda tá com poucos seguidores. Então tem que ter uma quantidade. Então quem tá vendo aí, segue lá. Segue para as próximas. Eu que agradeço o carinho, tá? E aqui, trouxemos Gente, que lindo! Obrigada pelo carinho! Ai, gente, eu posso abrir? Pode. Não acaba não, né? Olha que tudo! Gente, ai, que lindo, gente! Olha que lindo! Gente, bota aí pertinho pra eles verem. Gente, eu tô chique. Olha meu café. Ai, todo dia. Ó, segue a gente lá, 3 patas e o microfone. Depois eu vou postar essa live vai pro feed, então vai ficar marcado. Gente, eu agradeço pelo carinho. Eu só
Eu tentei falar de uma forma mais simples possível, sem falar em forma técnica, porque eu sei que muitos de vocês ou estão iniciando a veterinária, ou são tutores, ou são protetores, e se eu começar a falar muita palavra técnica, talvez vocês vão gerar ainda mais dúvidas ainda. Eu espero que vocês tenham entendido. O que não entenderam, podem perguntar que eu respondo depois. Tá bom? E obrigada pelo carinho mais uma vez. Ai, gente, É isso, gente. Obrigada. Tchau. E até a próxima.